Vamos lá, galera. Outra parte do assunto é quantidade de movimento. Quantidade de movimento. O que é a nossa quantidade de movimento? A quantidade de movimento vai estar relacionada com o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho aqui um objeto, um bloquinho com uma certa massa. Logo, ele está com uma o quê? Velocidade que inicial. Então, esse corpo tem o quê? O que ele tem? Uma quantidade de movimento. E essa quantidade de movimento também é uma grandeza o quê? Vetorial. Se é uma grandeza vetorial, tem que ter módulo, direção e o quê? E sentido. Módulo, direção e sentido. Quem é o módulo? Exemplo, um carro pode estar à velocidade que for e um caminhão à mesma velocidade. Quem tem maior quantidade de movimento? A quantidade de movimento é o produto da massa vezes a velocidade. Qual a direção da quantidade de movimento? A mesma. Hulk, parou. A mesma. Vamos, lá pra fora. Vaza. A quantidade de movimento vai ser o quê? A mesma da velocidade. A direção. E o sentido? Também o mesmo da velocidade. O mesmo da velocidade. Então, a quantidade de movimento, basicamente, é o quê? Vamos só ver uma teoria aqui, chamado teorema do impulso. O teorema do impulso. Vamos entender esse teorema do impulso. Olha como ele é tranquilo. Eu tenho aqui um corpo de massa m com a velocidade, deixa eu pôr de outra cor para ficar bonitinho, de velocidade VO. Eu empurro esse corpo. Eu venho e empurro ele. Lógico, se eu empurro ele, gasta um certo tempo. Tá bom. Se gasta um certo tempo, esse bloquinho vai para uma outra posição. Com quem? Com uma velocidade VO e a mesma massa. Tá, então quer dizer, uma VO não. A velocidade vai mudar, né, gente? Vai passar a ser uma velocidade final. E aí, quer dizer que houve o quê? Eu tive o quê? Uma quantidade de movimento inicial, que é massa velocidade inicial, uma quantidade de movimento final, que é massa vezes velocidade final. Isso quer dizer que houve uma variação na quantidade de movimento, que é o movimento, quantidade de movimento final, menos a quantidade de movimento inicial. Tá, pensando assim, eu tenho variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Isso quer dizer que a variação de quantidade de movimento é a massa velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Posso colocar a massa em evidência, então a variação da quantidade de movimento é massa, velocidade final, menos velocidade inicial. Tá bom, vamos fazer abre um pensamento aqui, ó. Um pensamento, qual é? Vovó e vovô ainda trabalham.
Tá positivo, passa negativo. Velocidade final menos a inicial é quem? É igual a aceleração vezes o tempo. Então vou substituir isso lá. Variação substituindo aqui. Variação da quantidade de movimento é igual a massa. Velocidade final menos a inicial é igual a aceleração vezes o tempo. Vamos para outro pensamento aqui. Vamos o pensamento vermelho. Qual é o nosso pensamento vermelho? Segunda lei de Newton. Quem é a segunda lei de Newton? A força não é o produto da massa pela aceleração? A força é o produto da massa pela quem? Aceleração. Então eu tenho o seguinte: variação da quantidade de movimento, força é massa vezes aceleração, então força vezes o tempo. Variação da quantidade de movimento, então força vezes o tempo é impulso. Então o teorema do impulso é que a quantidade de movimento vai ser igual ao impulso. Se a quantidade de movimento é igual ao impulso, eu posso pensar aqui nas unidades. Quem é as nossas unidades? É o seguinte: unidade de massa vai ser quem? Quilo. Unidade de tempo, massa, calma lá. Unidade de velocidade vai ser quem? Metro por segundo. Então, a unidade de quantidade de movimento é quem? Quilos vezes metro por segundo. Mas, unidade de quê? Vamos pôr de azul. De força. Newtons. Unidade de tempo. Segundos. Unidade de impulso. Newtons vezes segundo. Então quer dizer que quilogramas vezes metro por segundo é igual a Newton vezes segundo. Essas unidades são iguais. Beleza?